Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou a Tatiana Bo, coordeno educativo no Museu de Arte Brasileira da FAAP, e gostaria de agradecer a participação de todos hoje na palestra Café, Memória e Arte. Bom, a palestra de hoje, ela faz parte de uma das ações da exposição Café Mundo, em parceria com o Centro Paula Souza. Desde 2018, nós temos, o Educativo tem a parceria com a CETEPS, e nessa parceria temos realizado a capacitação para professores. E hoje, por conta da pandemia, a capacitação ela acontece virtualmente, pelo Moodle, pela plataforma da CETEPS. Bom, a mediadora de hoje, do encontro de hoje, será a nossa parceira, Ana Raquel. Ana, ela possui graduação e mestrado em design, ambas pela Unifatea. Atuou na coordenação do Departamento Infanto-Juvenil pela Canção Nova, no desenvolvimento de produtos lúdicos e educativos e produção de multimídia para a televisão. É docente do Centro Paula Souza desde 2011. Atualmente coordena o eixo de produção cultural e design. Ana, muito obrigada pela parceria de sempre. Muito obrigada, Tatiana. É sempre um prazer estar com vocês, poder promover discursos, debates, exposições para os professores, de uma forma que a gente consiga ampliar a visão e as possibilidades do docente em sala de aula. No momento, a gente está com o chat do YouTube fechado. Eu já estou descobrindo como é que faz para liberar, tá? Daí vocês podem participar no chat, conversar, colocar as dúvidas de vocês, e aí depois a gente responde as dúvidas de vocês, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Com você, Tatiana. Bom, os palestrantes de hoje são os curadores da exposição, Marília Bonas e Pedro Neri. Marília é curadora da exposição Café Mundo, em cartaz no MAB FAAP até 19 de setembro. Historiadora, especialista em museologia pela Universidade de São Paulo e mestre em museologia social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia em Lisboa, atuando na área há 20 anos. Professora, pesquisadora, gestora cultural e curadora de exposições históricas, foi diretora do Museu do Café e do Museu da Imigração. Coordenou o Memorial da Resistência de São Paulo e atualmente é diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa e compõe o quadro de diretoras do Conselho Internacional de Museus. O Pedro, ele é co-curador da exposição Café Mundo, graduado em História e mestre em Museologia pela USP, tendo como tema sua dissertação Arte, Pátria e Civilização, a formação dos acervos artísticos do Museu Paulista e da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Professor do curso de pós-graduação da Universidade de Belas Artes, foi curador da Pinacoteca entre 2011 e 2019. Atualmente é museólogo no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Como a Ana, ela deu aviso para todo mundo, quem tiver perguntas, pedimos para que vocês escrevam no chat, no YouTube, e ao final da fala, a Ana, ela irá trazer as perguntas para Marília e para o Pedro. Ana, Marília e Pedro, muito obrigada. Boa palestra a todos. Obrigada, Tati. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada pela apresentação generosa. Então, como a Tati disse, eu sou uma das curadoras da exposição Café Mundo, e essa é uma exposição muito importante para a gente e muito querida, enfim, uma exposição num projeto que tem quase 3 anos. A gente começou com a Tudo Cultural, enfim, com muita gente, com a Mari, com a Frida Produções, com a Elástica, um grupo grande de pessoas aí pensando como fazer uma exposição que fosse leve, que trouxesse conteúdo e que trouxesse esse grande objetivo, que é explicar e compartilhar com o público de maneira bastante afetiva e interativa o porquê o café é a segunda bebida, depois da água, mais consumida no mundo. E o grande mote da exposição é esse, né? É trazer essa importância do café em vários níveis,
para várias culturas no mundo, né? Então, ainda que a gente tenha a nossa cultura do café no Brasil, tem outros lugares no mundo que tem uma cultura do café também absolutamente enraizada, com modos de preparo, ritos, enfim, grãos diferentes, e tudo isso mostra aí como o café é uma bebida global, né? Então, esse era o grande objetivo. Então, eu vou convidar vocês para fazer um exercício para entender um pouco o raciocínio da exposição. Então, a ideia é um exercício que a gente brinca do museologês, é um raciocínio que vem da museologia e que pensa, então, essas camadas todas de informação, de, enfim, conhecimento, que estão traduzidas, ainda que não falem, em objetos, né? Então, muito rapidamente, eu vou convidar que vocês peguem qualquer objeto. Eu fui professora da ETEC muito tempo, então tenho aqui vários parceiros que podem estar acompanhando, e esse era o primeiro exercício da primeira aula, né? Então, por exemplo, eu peguei uma caneta. Essa caneta, ela é um objeto que, se a gente fosse um marciano, né, a gente olhar para esse objeto, a gente não ia saber para que serve esse objeto, né? Então, quando a gente pega a caneta, a gente olha e a gente tem uma primeira camada de informação, que é essa informação da materialidade dela, o peso, o tamanho, o formato, o material, se a gente sabe qual é o material, a temperatura, o paladar, eventualmente. Então, tem uma primeira camada desse objeto, que é uma camada perceptível, que pode ser lida pelos seus sentidos. Essa é uma primeira camada. Uma segunda camada é entender a função desse objeto. Para que serve uma caneta? Né? Então, a caneta serve para escrever, mas quem que inventou que uma caneta serve para escrever? Quem inventou a caneta? Como, ao longo do tempo, a caneta foi mudando historicamente, como cada cultura trabalhou com as suas canetas, né? Por que ela tem tampa? Que tipo de tinta? Quem que inventou esse material? Quem pensou nesse desenho, né? Então, isso é uma segunda camada. E ainda nessa segunda camada, pensando numa camada histórica, pensando numa camada também de tecnologia, né? A gente também tem, enfim, essa questão mesmo de todas as pessoas e todo o conhecimento humano que está envolvido nessa segunda camada também. E aí a gente tem uma terceira camada, que é a camada do que essa caneta representa. Então, essa caneta, por exemplo, pode representar a luta pela alfabetização. Essa caneta pode representar a luta por uma condição melhor para nós que somos professores, por exemplo. Ela pode representar várias coisas, né? Então, tem sentidos que você pode atribuir dessa caneta. Para essa caneta virar um objeto museológico, um objeto que vai para o museu, a gente, como curador ou como pesquisador, a gente escolhe um ou mais elementos dessas três camadas. A gente elege as narrativas que estão ali por trás dessa caneta que não fala. A caneta não conta a própria história, a caneta não diz o próprio peso, a caneta não diz o que ela representa. Então, a gente faz uma seleção, uma curadoria desse objeto, né? Então, esse raciocínio, que é um raciocínio que a gente pode aplicar para a caneta, para o celular, para o álcool gel, para tudo, é um raciocínio que também se aplica ao café como um objeto patrimonial, como nosso patrimônio. E aí o café, para a gente organizar o café como objeto patrimonial, a gente pode organizar também nessas três camadas. Então, a primeira camada em que o café é patrimônio é a camada que a gente comumente chama, quem pesquisa, trabalha com essa área do café, de planta à xícara. Claro que começa antes da planta, né? Porque aí você tem o plantio, você tem a semente, você tem a pesquisa tecnológica, você tem, né? E você tem, obviamente, também a xícara, tem muita coisa, mas o que é o produto, o que é a cadeia produtiva do café enquanto materialidade. E aí, então, na exposição, a gente traz já essa primeira camada da planta xícara. Então, você tem lá o grão, e esse grão, ele tem um pergaminho, que é uma película em cima do grão, você tem um método, dependendo do tipo de paisagem, de tipo de lugar, de terreno que você vai plantar esse café, você pode, enfim, se vai fazer a muda, essa muda ela tem que ser resistente à chuva, ao sol, ao declive, enfim, você tem ali toda uma combinação para que seja um tipo de café específico. Depois essa muda, ela é transplantada, se abre uma cova,
ela é transplantada com uma metodologia, com distanciamento, com uma métrica. Depois disso, esse café leva 3, 4, 6 anos, dependendo do tipo de café, para crescer. E aí, depois, a partir daí, você tem o fruto, várias linhas de vários tipos de colheita, depois vários tipos de beneficiamento, que é transformar esse fruto no grão verde, que a gente conhece. Depois desse grão verde, você tem misturas de café. Depois você tem vários tipos de torra de café, torra mais clara, torra mais escura, vários tipos de moagem de café até chegar na xícara. Cada etapa da cadeia do café, ela é uma etapa que tem, enfim, obviamente, tem uma construção histórica. Então, o café, ele é um objeto que chegou no Brasil no século XVIII, ainda na virada do XVIII, ainda que o XIX seja o grande século do café, a virada do XIX, ele já era uma planta estratégica para o Império, né? Já estava ali, enfim, em especial no século XVIII, no começo, primeira metade do século XIX, você tinha ali uma coisa do café na América Central. Então, o Império já olhava o café como a planta, como esse produto aí que seria capaz de substituir o que era a cultura da cana no Brasil. E aí você tem uma evolução tecnológica de cada uma dessas etapas do café, mas é fundamental lembrar que o café vem, inclusive, com uma naturalização da escravização de pessoas sequestradas da África. Então, isso é algo que a gente traz na exposição muito claramente, e que depois, com a abolição da escravatura, dentro de um projeto maior de embranquecimento de uma mão de obra no Brasil, você tem o projeto de imigração, em especial de europeus, né? Então, mesmo os orientais, no começo da imigração, eles não eram bem quistos para o projeto de imigração no Brasil, porque eles eram de raça amarela, e tinha um projeto mesmo muito claro de embranquecimento do Brasil depois da abolição, o que explica, enfim, né, numa longa duração, muito da desigualdade e das questões raciais que a gente carrega desde o século XVI, ainda com a questão indígena e tudo mais. E, então, você tem uma evolução tecnológica muito pautada nessa mão de obra escravizada, e que depois numa mão de obra imigrante ainda, sob condições muito precárias, mas já livre, né? E também um investimento muito grande na questão da industrialização desses maquinários. Então, o Brasil também, ele sai na frente na produção de café, e sai também na frente da industrialização da máquina, não sei nem a palavra, mas enfim, dessa questão da automação dessas etapas aí da cadeia do café. Isso é algo importante, porque cada etapa dessa tem um impacto também na bebida, né? A gente tem 2 tipos de café comumente encontrados no mundo inteiro: o arábica, que é o café produzido no Brasil historicamente. A gente também tem o outro tipo, mas a maior parte da produção de café é do café arábica. O Brasil é o maior produtor de café do mundo desde o século XIX, nunca deixou de ser, é o maior exportador de café do mundo até hoje. O Porto de Santos ainda é o maior porto do café no mundo, e o Brasil é o segundo maior consumidor de café, e tem aí previsões de que talvez venha a ser o primeiro consumidor de café, perdendo só para os Estados Unidos. Então, a gente produz, historicamente, esse café arábica, que é um café mais doce, é um café mais aromático, naturalmente aromático, e depois a gente tem outro café, que é o canéfora, e o canéfora ou robusta é o mesmo tipo de café, que é um café mais resistente a intempéries aí da natureza. É um café que pode ser plantado em regiões mais arenosas, que precisa um pouco menos de água e tudo mais, e é um café que a gente chama de um café de base, e que, em geral, é muito usado em blends, né, em misturas de grãos para o expresso, por exemplo. Claro que você tem cafés arábica de qualidade, de baixa qualidade, de alta qualidade, a mesma coisa com o canéfora, com o robusta de alta qualidade e baixa qualidade. Esses cafés, o impacto do produto final do café depende muito dessas etapas aí de processamento e de beneficiamento. Algumas etapas são muito cruciais para isso.
A primeira etapa é a etapa de colheita. Então, tem a colheita tradicionalmente, historicamente, sempre foi uma colheita manual. Essa coisa da questão das máquinas de colheita é uma coisa já a partir da década de 20 e 30, mas da virada do 19, quando tem um boom do café no Brasil, uma colheita manual, e essa colheita pode ser feita chacoalhando os galhos, ou uma colheita que é uma colheita, tipo, pegando, que é o picking, né, quer dizer, tipo, colhendo um a um os grãos que estão vermelhos, os frutos que estão vermelhos. Então, a colheita é um primeiro filtro aí que impacta a qualidade do café, e claro que a partir da década de 30, 40, até os dias de hoje, você tem colheitadeiras, e essas plantas de café, esses pés de café, têm inclusive um formato, e que são podados num formato para a colheitadeira ir lá, ou chacoalhar, ou, enfim, outras metodologias em geral de vibração para poder colher os grãos. Então, essa é a primeira etapa aí que tem impacto no café, no resultado final do café que a gente bebe. Aí a gente tem outra etapa fundamental, que é a etapa do processamento, do beneficiamento do grão, que é transformar esse fruto nessa semente, que é a semente que a gente torra, moe, que consome, né, no grão verde. E aí a gente tem uma histórica, uma frente que é histórica, que ainda é usada, mas que obviamente é muito manual, e que demanda aí uma coisa de trabalho muito forte, muito pesado mesmo, fisicamente, que é a colheita em terreiro, né? Então, quem conhece, quem já visitou uma fazenda histórica de café, você sempre tem um terreiro de café, que pode ser um terreiro de pedra, um terreiro de terra batida, um terreiro de tijolo, depende da época da fazenda. E aí, depois que esses grãos eram colhidos, eles eram colocados nesse terreiro para secar com um rodo, que garante que esse fruto seque e fermente um pouco ao sol, e aí a fermentação esse fruto solta um açúcar, um tipo de açúcar, que também impacta aí no resultado final do grão. E esses grãos, enfim, então você fica, para ele poder ter uma homogeneidade nessa secagem, você fica ali com um rastelo, com um rodo, enfim, né, dependendo da metodologia, secando ao sol, e se chove você tem que correr para cobrir, porque obviamente a chuva também tem um impacto aí sobre esses frutos, e esse café seco ao sol, que a gente chama de seco ao natural, ele vira um coquinho, né, então também tem essa coisa do coquinho, e até hoje os cafés gourmet de altíssima qualidade ainda são, tem uma boa parte que ainda são feitos ou em terreiros históricos, ou mesmo em bandejas, enfim, que você tem uma metodologia aí para tomar sol e tudo mais, mas ainda é o que a gente chama de seco ao natural. Então, café ao natural é esse café seco ao sol. E aí você tem já, a partir da década de 60, 50 já, você já tem maquinários que fazem esse beneficiamento, essa etapa de fruto para coco em máquinas já. E o mais conhecido é o que a gente chama hoje de cereja descascada. Esse café vai, depois de colhido, para tanques, tonéis, e ali você tem todo um processo químico e um processo mecânico que retira essa polpa do café, e não chega nem no coco, ele já vai direto para o grãozinho verde, e aí seca esses grãos, e aí você já tem o café verde, né? No caso do café natural, você tem ainda essa etapa de despolpar, de tirar o coco, de tirar essas casquinhas, e poder transformar ele no café pronto aí para a etapa de transporte e normalmente exportação. Essa questão da cadeia do café é uma questão central para a gente entender por que o café é uma bebida mundial. Porque o café, diferente de outras bebidas, a cultura de consumo do café, ela tem início a partir deste grão verde, né? Querendo ou não, essas primeiras etapas de plantio, colheita, elas acontecem de maneira similar em diversas culturas, exceto algumas culturas aí que fazem isso numa escala menor, ainda tem culturas, por exemplo, que fazem mingau com o fruto de café, mas numa escala muito menor, né? Não uma escala de consumo de café como a gente consome na maior parte do mundo. Mas o café verde, a partir dessa etapa, para cada cultura em que ele chega, ele tem um modo diferente de ser apropriado por essa cultura, né? E isso é algo muito importante, porque ele simplesmente
ele é absorvido como parte integrante dessa cultura, independente da origem que ele tem em termos de produção. Então, o Brasil, por exemplo, ou a Colômbia, são países produtores, os maiores, né? A Colômbia não é o maior produtor, mas é um produtor famoso de café, ou mesmo o Vietnã, que é outro produtor de café, do Robusta, eles produzem mais ou menos da mesma maneira, mas o modo de preparo, a cultura brasileira do café, ela também tem uma cultura de consumo que é distinta, enfim, que não é necessariamente conectada com a cultura de produção. Então, por exemplo, a Itália é quem inventa o expresso. A Itália não planta café, nunca plantou, né? Então, a Itália já importava esse produto, enfim, o café chega, inclusive, na Europa, muito por esses portos, ainda no século XV, ainda com essa coisa das grandes navegações, um pouco se a gente pensar o Mercador de Veneza, né, o café é muito dentro desse contexto das especiarias, vindo do Oriente e tudo mais. A Itália nunca plantou café e tem uma cultura fortíssima, foi quem inventou o expresso. Todo o design de máquinas de café no mundo é marcado pelo design italiano, né? Por quê? Porque a partir do grão verde se desenvolve toda uma cultura em torno do café. E a gente pode falar disso, por exemplo, o café árabe, o café surge, né? Surge no Oriente, e aí tem até a lenda do surgimento do café, que é o pastor Caldi, que tinha umas cabras, e aí as cabras comiam um frutinho vermelho e ficavam super animadas, e aí ele resolveu ferver aquele frutinho, e aí a partir dessa infusão inicial surge a primeira bebida, né, a base desse fruto, e que depois é uma coisa que vai se espalhando pelo Oriente. Então a gente tem uma coisa muito antiga e muito forte do café árabe no mundo, e mesmo no mundo árabe tem grandes variações dos modos de preparo e dos ritos em torno do café, né? Então a Turquia é um polo histórico do patrimônio do café, e o café turco, que é um café feito a partir de de uma torra bem escura e uma moagem mais grossa, tanto que se lê a borra do café, que é essa coisa da cafeomancia. A Turquia tem um modo de preparo que é um modo por infusão, e você deixa aquela borra decantar e você bebe o café que sobra em cima, que é muito diferente do modo de infusão do café, por exemplo, do Catar, ou dos Emirados Árabes, que é uma torra bem clara, e que ele é quase um chafé para o paladar brasileiro, e que tem cardamomo, tem outros aromas, e que tem sempre outros ritos, inclusive sociais, em torno disso, né? E o café tem nessa perspectiva do consumo, ele tem uma coisa que é fundamental, que ele é uma bebida social. Ele é uma bebida gregária, né? Ele surge nos contextos sociais como uma bebida que intermedia conversas. Então começa, quando você lê sobre o café na Turquia, por exemplo, antes do século XVI, era uma coisa dos grandes cafés filosóficos. Ele chega na Europa muito nessa chave. Então o café era uma coisa muito do ambiente público, ou do ambiente da sociabilidade, sempre de reuniões. Era uma coisa também, nesse ambiente mais doméstico, o café era uma coisa da elite. E aí, com a Revolução Industrial e com o aumento, numa escala muito grande, da produção de café no mundo, já no século XIX, na virada do XIX, o café também vira uma bebida de trabalho. E isso é relativamente recente na história do café, se a gente for pensar que a cultura do café começa, sei lá, século XIII, né? E como bebida do trabalho, ele também chega no Brasil, muito trazido pelos hábitos dos imigrantes. A maior parte dos imigrantes, em especial os italianos, que vieram, eles não eram camponeses, né? Eles vinham de pequenos centros e muitos tinham já uma vida urbana em que esse café como bebida do trabalho já estava inserido. Então você tem aí uma presença do café como bebida do trabalho no Brasil dentro desse contexto, e também nos centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, como esse ambiente da pausa, e ele muda de ambiente, ele se amplia, né? Ele continua sendo uma coisa social, mas ele acaba tendo uma nova camada aí de presença como uma bebida estimulante.
E isso do café ser uma bebida estimulante também, historicamente, é muito interessante, porque o café chegou a ser proibido em alguns lugares, pelo islamismo, porque era muito estimulante, era como álcool, e depois não, e volta. Então tem muitas histórias sobre o café, ou mesmo a minha geração bebeu café com leite quando era criança, né? Hoje em dia, você fala, os nutricionistas falam, não, que café é muito estimulante para criança, melhor não, vai diluir e tudo mais. Então, você tem essa questão aí cultural. E a exposição traz essas variações, chegando até, por exemplo, a cultura do café na Coreia hoje, muito influenciada por uma cultura estadunidense, norte-americana do café, que rolou um rejuvenescimento na década de 90 com as grandes cadeias de café, e aí você tem uma apropriação, uma conexão e uma releitura dessa cultura do café pela Coreia, muito ligada ao K-pop, muito ligada a um conceito de sociabilidade da juventude muito modernizado e de altíssima qualidade. Então, na exposição, a gente traz essa questão da cadeia do café e a gente traz o desdobramento disso em termos culturais, em várias culturas. Na Itália, a gente traz isso na Coreia, enfim, então a gente tem ali uma parte interativa das cidades do café, em que a gente mostra isso, e é interativo sem toque, a exposição é toda sem toque, mas com uma coisa de sensor de movimento e tal, em que a gente traz exatamente essas conexões culturais. E a gente tem uma grande vitrine, uma grande estante de 12 metros, que traz a cultura material do café, né? Então, lembrando da caneta, se a gente for pensar no café, você tem essa camada da materialidade do café em si, depois você tem uma camada histórico-social, que é o impacto do café na história do Brasil e do mundo, dessas questões dos ritos, dos saberes e dos fazeres, e esses saberes e fazeres, nessa segunda camada, que é histórico-social, cultural, ele se desdobra numa cultura imaterial, em vários objetos. Objetos de preparo, objetos de plantio, e esses objetos também vão aí, enfim, se transformando com o tempo e também se transformando de acordo aí com o modo de preparo. Então, a gente tem um módulo das cafeteiras italianas, das máquinas de expresso, das xícaras, daquela xicrinha pequenininha que a gente encontra na casa da avó, que é bem pequenininha, até as canecas onde a gente toma o café hoje, né? Então, a gente também tem ali na exposição essa grande estante e que a gente reconhece isso, né? Então, a gente se reconhece nessa história do café e isso é muito estimulante, porque a gente pode trabalhar a história do café sob vários pontos de vista. Biologia, a gente pode trabalhar história, obviamente, geografia, a gente quer trabalhar com a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e também, enfim, a questão dos sabores, a gente tem ali uma parte do barista, que é sobre essa profissão aí de quem prepara o expresso, que prepara as bebidas à base de café. Então, a exposição ela tem uma grande introdução, contando um pouco, enfim, né, muitos dos nossos alunos, ou mesmo a gente mesmo, às vezes não sabe dessa coisa de todas as etapas. A gente toma café e toma café. Antigamente tinha essa piada de que as crianças achavam que o leite vinha da caixinha, dependendo de onde vinha a criança. O café também, dá a impressão que o café vem do pacote. Então, as mãos por trás desse café, o trabalho e a valorização desse trabalho no campo, a valorização do trabalho, enfim, de quem está fazendo a negociação, de quem está exportando, de quem está carregando, é algo que também motivou a gente nessa exposição e que está traduzido nesses objetos, nesses jogos e nessas dinâmicas todas, né? Então, enfim, eu falei muito rapidamente sobre a história do café, como vocês perceberam, né? Enfim, é uma história que dá para ser explorada de diversas maneiras. A gente escolheu um recorte, que é esse recorte do café como cultura global, né? Tem outras instituições, então a gente sempre recomenda, o Museu do Café em Santos fala do café na história do Brasil. Então fala de arquitetura, ele fala, enfim, do desenvolvimento urbano das cidades,
né, que é algo que a gente cita, mas não explora, porque tem gente que está fazendo isso também em outros museus, e o que a gente quer é ampliar, né, e estimular esse repertório sobre café, estimulando inclusive a visita a outras instituições e outras exposições que tratam o tema. E além disso, na exposição, a gente tem o que eu estava falando da terceira camada, que é um pouco essa camada simbólica e desses produtos culturais do café, né. Então eu até vou passar já a palavra para o Pedro. A gente tem uma parte que chama Rádio Café, que traz a questão do café no cinema, o café na literatura, o café na música, é super bonito, super interativo, e aí a gente tem a parte das fotografias e a parte das obras de arte, e aí eu passo a palavra para o Pedro, que é o especialista nisso. Bom, obrigado pelo convite, né? É legal falar com vocês sobre essa exposição, que foi tão divertida de fazer, digamos assim. E legal que a Marília colocou, né, algumas coisas importantes, e no campo das artes, a gente fez um recorte, talvez diferente do que costuma se mostrar em exposições de café, porque elas se voltam muito para o século XIX, por conta da formação, né, econômica no Brasil. Quer dizer, isso tem uma importância fundamental, e a Marília comentou sobre a escravidão, etc. Mas nas artes, a gente pensou em estabelecer a partir do século XX, justamente porque são, por exemplo, as fotos do século XIX são muito usadas, já foram muito mostradas, e a gente tem pouca, talvez, divulgação de trabalhos que lidaram com o café ao longo do século XX, que é interessante perceber que há uma permanência dessa cultura e uma mudança, né? Sofreu muitas mudanças. Então, por exemplo, dentro da exposição, a gente tem, né, a participação de 2 fotógrafos, um brasileiro e um colombiano. Então, reitera esse lugar, né, do Café Mundo, mas com perspectivas bem distintas, né? Então, a gente tem uma sequência de fotos do Armínio Kaiser, que é um fotógrafo, ele é nascido na Bahia, mas ele viveu a maior parte da vida no interior do Paraná e de São Paulo, e ele era um agrônomo. E as fotografias deles eram, digamos, ele era um amador, né, na fotografia, né? Ele não era um profissional. Mas as fotos são muito potentes, elas têm uma potência muito grande, uma visualidade muito moderna na construção da imagem, né? Uma construção geométrica, uma tentativa de captação do instante. Então, fala de um lugar romântico da fotografia moderna, mas ao mesmo tempo uma potência muito grande. E é interessante que as fotos dele se voltam, né, para o ambiente rural, enfim, para a plantação de café, para o trabalho no cafezal, mas ele também é um sujeito que você percebe ao longo das imagens isso, que ele é um ideólogo, no sentido de que ele, como agrônomo, acreditava de que conseguir corrigir a terra ou conseguir corrigir o plantio ia beneficiar a plantação, mas ia beneficiar a todos, inclusive o trabalhador, que é aquele, digamos, o mais explorado ali. Então ele tem um olhar delicado para isso, para o trabalho e tal. E é interessante, quer dizer, as fotos dele são basicamente da década de 50, mas vai até uma ou outra ali na década de 60. Ele fotografou um pouco também para frente, aí na década de 60 até 70, que tem uma produção grande. Mas a gente selecionou essa, que é uma fotografia preta e branca, tirada do instantâneo, e geralmente são de fazendas que estavam muito isoladas, assim, no interior do Paraná, assim, e de São Paulo, que é a última fronteira, digamos, que foi a agrícola do café. Enfim, então é uma produção desse isolamento também, de um isolamento social muito grande. Então é muito interessante, né? Enfim, e aí também fica essa imagem moderna na fotografia dele, que a gente percebe que tem uma circulação que é de outra ordem, né? Que não é né? A gente está na década de 50 e quer dizer, um sujeito que tem uma formação amadora, mas tem uma visualidade moderna, ou seja, já tem uma outra circulação, né, nessas imagens. E aí, do outro lado da exposição, né, em lado oposto, a gente tem as fotos do Jorge Panchoaga, que é um artista colombiano, enfim, que tem 35 anos, mais jovem, né, e ele tem um trabalho que chama Quase Café, né, Casta e Café,
E é o seguinte, ele parte de outro pressuposto. Ele é antropólogo, né, formado em ciências sociais, e ele partiu para a fotografia dessa série quase como um estudo antropológico, né, um social. Então ele vai e começa a fotografar a bebida que está sendo, né, o café que está sendo bebido na rua ou no dia a dia. E aí, o que acontece? Né? Na Colômbia, como no Brasil, é um produto fundamental para a economia, então tem toda uma ideologia por trás, né, de construção, de uma nacionalidade em torno do café. Mas quando você vai olhar o café do dia a dia, percebe-se que é um café que não é o da marca colombiana, né? É um café, na verdade, que o colombiano bebe, é o café que não servia para exportar. Então ele é o excedente. Então é um café de qualidade de pior, né, nesse sentido. E esse é o café que se toma no dia a dia. Então ele tenta captar uma espécie de café quase como uma resistência cultural ou como uma contracultura do café, que seria essa que é a da marca que se exporta, mas é aquela que é em oposição àquela que é consumida na realidade, digamos assim, colombiana. E aí, aos poucos, as imagens vai definindo isso é muito legal também, né, que é uma presença muito humana, né, nesse café. E o café como o vetor dessas relações. Então, muito do que a Marília também expôs para a gente. Porque diversas imagens, quer dizer, o café está ali no centro, mas você percebe, quer dizer, o movimento não é apenas comercial, mas é da conversa, do diálogo. Por exemplo, tem uma sequência que são dos tinteiros, que são os caras que vendem de moto na rua, com garrafa. Então tem todo esse movimento, ou cenas de dentro do café, até chegar a algumas imagens, por exemplo, que é a máquina do café, que está disposta de forma, digamos, ele fotografa monumentalizando aquela máquina de café que faz o café tirado, né, o café coado ali, que sai como a gente também tem aqui alguns, né, nas padarias e tal, que é o café mesmo do dia a dia. Então é bem legal, assim, ele constrói, né, então a gente pegou esses fotógrafos não conhecidos, assim, né, já pouco estudados e pouco comentados aqui, para tentar, né, dialogar com essa exposição. Na sala já, digamos assim, que a gente fez de artes visuais, né, que a fotografia fica ao longo da exposição, e aí tem uma seção que, digamos assim, seria mais vertido para artes visuais, que não as excluem, mas ficou ali mais num conjunto. A gente aí sim se dedica à arte brasileira, né? Em parte por conta das condições, né? De ter obras à disposição, né? Enfim, a facilidade também disso. E aí o que a gente tentou fazer nesse trecho, assim? Bom, a gente tentou tratar das pinturas a partir do século XX e não das pinturas, digamos assim, uma linha cronológica, tentar passar uma evolução. Não, a gente ficou preocupado, na verdade, justamente com a condição de representação dessas pinturas. E uma representação, então, localizada em alguns períodos, para a gente tentar enxergar como o café foi aí também um vetor da criação de imaginários, e como isso permanece, e como isso se resiste na contemporaneidade. Então, a gente mostra, digamos, né, na entrada, né, dessa sala, a série de pinturas, já essas mais conhecidas, né, que é do Antônio Ferrinho, que é do início do século XX, 1903, e que é um pintor italiano que veio para São Paulo no finalzinho do século XIX, e ele fez muito sucesso aqui, né? Tinham outros italianos, logo ele se consegue se entender aqui em São Paulo, expor seus trabalhos, e ele ficou muito conhecido, a pintura dele foi bem recebida, e ele é convidado para pintar por algum dos barões do café suas fazendas. E é interessante porque e aí combina um pouco a exposição, apesar da gente estar falando desse imaginário brasileiro, combina um pouco a exposição Café Mundo, porque essa série feita sobre uma fazenda, que é a Santa Gertrudes, e são 6 pinturas que fazem um passo a passo, que a Marília falou um pouco da planta, então tem a florada do café, a colheita, o terreiro, a secagem, né, o beneficiamento, e até o carregamento depois para o trem. E é uma sequência, então, como se você conseguisse ver
esse café até sair para exportação. Então, quer dizer, ele faz, essas pinturas são enviadas para a Exposição Mundo de São Luís, né, na sequência, em 1904. Quer dizer, ela é uma pintura feita e que realiza uma divulgação no mundo. Porque nesse momento o café brasileiro é, digamos, mal visto, né, considerado de baixa qualidade. E há um trabalho desses barões de São Paulo para reabilitá-lo, né, enfim, publicamente, digamos assim, fazer a publicidade do café brasileiro. Então ele é, digamos assim, um café mundo. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Ele cria um imaginário, ele participa da criação de imaginário, né, que eu acho que é muito maior, desse Brasil que é opulento pela agricultura. E a gente vive esse paradigma, eu acho, até hoje. Não perdemos ainda esse imaginário. E aí, o que acontece, né? Essa opulência, ela muitas vezes não fala da exploração do trabalho, né? que aí, também até hoje existe de forma no campo, e naquela época principalmente, né? Muito intenso. Então fica digamos, essa questão seria expoente, mas velada. E o que a gente tentou fazer? Em oposição ou de frente para essas obras, a gente tem uma obra contemporânea, que é do Mulambo, né, um artista de Saquarema, no Rio, super jovem, digamos assim, já. E aí ele pinta, né, uma juta, um saco de juta, sobre um saco de juta, um perfil de um homem negro, né, com o dizer produzir e uma flor de café. Então e aí a obra chama Arte Preta tipo exportação. Então ele é super irônico, claro, com a condição contemporânea, mas e aí a gente tenta fazer com que a arte contemporânea ative esse imaginário do início do século XX que parece tão distante, mas não é, né? Dessa opulência brasileira relacionada à agricultura. Ao longo da exposição também vão ter outros trabalhos contemporâneos que eu comento, mas aí a gente tem alguns trabalhos e a gente pensa períodos que talvez tenham outros imaginários, né, nesse sentido. Outro momento que talvez seja chave é o período, né, do modernismo brasileiro, e aí a gente tem os pintores que se dedicaram, né, a tentar digamos, representar uma brasilidade, né, um sentido de identidade. E a gente tem, né, a presença do Portinari na exposição, enfim, que é um desenho preparatório, um desenho de grandes dimensões, foi preparatório para o painel do prédio do Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, que tem uma série de murais de vários ciclos econômicos, né, pintados pelo Portinari. E aí tem um senso crítico, né, estabelecido ali já por essa pintura, né, de final da década de 30 do Portinari, que, enfim, representa um capataz ali, diante de umas sacas de café e tal. E na parede lateral, ao lado do Portinari, a gente tem uma obra um pouco distinta, porque é uma obra do Manabu Mabe, que é um pintor nipo-brasileiro, que ficou muito conhecido pelas pinturas abstratas, né, que ele fez e ganhou prêmio em Bienal e depois, enfim, rodou o mundo, né? Ele e a Tomi, né, são acho que talvez os dois nomes, né, do abstracionismo informal brasileiro mais conhecidos. Mas ele, nessa pintura, como imigrante e viveu há quase 40 anos, né, na fazenda de café, trabalhando na fazenda de café, ele, um pouco antes de decidir guinar completamente sua vida para a pintura, ele faz algumas pinturas que são de um tamanho relativo, então parecem tem uma dimensão mural, e são mulheres, né, com cestos, né, jogando o café. E é legal ver, porque a visualidade delas é bem moderna, mas opostas, num certo sentido, ao do Portinari. Então, mas é legal ver que a visualidade moderna ela caminhou, né? Mas ao mesmo tempo o tema social ali ele não um pouco ele não é abandonado, né? Tem um encontro, um pouco um encontro até inesperado, digamos assim. Na sequência,
de artes, a gente, né, dessa talvez mais tradicional, assim, né, a pintura, a gente tem 2 pinturas de cafezal do Aldir Mendes de Souza, que é um pintor que atuou como médico há muito tempo, mas ele era um pintor que pintou ao longo de sua vida inteira, e ele pintou por um período muito longo esses cafezais, tem uma sequência longa de cafezais. E é interessante, porque a pintura dele é muito mais formal, porque ele está ali preocupado em tentar criar uma perspectiva através das formas e das cores, e muitas vezes, na verdade, retirar, né, uma perspectiva mais, digamos, linear, para deixar a tela mais planar, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, os cafés, né, o cafezal, ele é muito geométrico, né? Então, o que acontece? Na pintura dele na década de 70, alguns aparece até uma fábrica. Então, fica uma relação entre uma oposição entre um universo já muito quantificado, muito já fabril, do próprio, né, oposto ao orgânico, a pintura que é manual, quer dizer, uma condição que você percebe uma certa manualidade na pintura, quando você se aproxima, mas se você tem uma distância, ela parece quase uma serigrafia, né? Como se fosse uma coisa muito técnica. Então ele joga com isso, né? Então não é inocente. Então também tem uma condição, apesar de ser um processo formal, há uma questão de representação também da forma como a gente compreende. Então, quer dizer, a gente tem um imaginário moderno ali, né? Que já tem uma exploração da linguagem, mas ainda está preocupado com talvez uma identidade brasileira, com uma relação do trabalho e tal. De repente a gente tem uma pintura mais formal, mas que ao mesmo tempo lida com um aspecto que é esse da manualidade e uma visualidade que muitas vezes remete a uma pintura que foi por muito tempo tratada como uma pintura, né, de arte popular, né, que usa, por exemplo, muito próximo ao José Antônio da Silva, que usa o agodoal, né, para fazer nessa mesma sequência, toda igual, formando uma perspectiva. Então, ele abre também, apesar de parecer apenas um trabalho formal, não. E aí, tem outros trabalhos contemporâneos dialogando com esses. E num sentido também para ampliar e fazer a gente entender, talvez, um imaginário que seja, digamos, nosso, contemporâneo, né? E aí tem uma obra da Kátia Fieira, que é um livro de artista, que ela ilustra, e a gente mostra ele em pé, em vitrine, as páginas, porque ele é desmontável, então ele fica com as páginas, é como se fossem esquinas de cafés em Paris. E ela fez esse trabalho numa residência, e ela dá o nome de Viagem Pitoresca ao Boulevard Cor de Café. Então ela subverte, digamos assim, a viagem pitoresca histórica ao Brasil do famoso pintor francês Jean-Baptiste Debré, que veio ao Brasil no início do século XIX, né, e pinta esse livro de viajante. Então, assim como o Mulambo, ela também versa sobre um passado, né, brasileiro, né, ainda não bem conformado. Na sequência, a gente tem uma outra trabalho que é um vídeo já, né? Então, também uma exploração de linguagens que se aparelha mais, está falando das pinturas, de uma forma mais tradicional. Nos outros trabalhos, a gente tem formas não, apesar do Mulambo ser uma pintura sobre um tecido de juta, quer dizer, já não tem mais, né, essa ligação. Então, o trabalho é da Nayana Magalhães, que é o seguinte, é um vídeo em que chama-se Café Colonial, né? O título remete para a gente nesse café extremamente abundante, servido talvez em instâncias, né, e tal. Mas o vídeo trata o quê? Do colonial, talvez o histórico, né, e não esse. Porque apenas são imagens seguidas de braços, né, que a gente vê, e que pingam o café, uma espécie de café com leite e um leite. E aí o braço ele inclina, né, misturando essas cores. Então, de forma muito sutil, né, a gente percebe braços de pessoas diferentes, né, mais jovens ou mais velhas, e parece ser geracional. É como se que é um assunto também que não aparece na exposição assim tão veemente, mas a ideia de um Brasil que é mestiço, de que essa mestiçagem, né, é que, digamos assim,
por exemplo, os imigrantes que vieram na tentativa de embranquecimento, né, da população. Então ela remete ao café, né, ao período colonial, e a esse processo, né, de, digamos assim, que é de imaginário de que há uma miscigenação. Isso seria um pouco democracia racial brasileira, que a gente sabe que não funciona bem assim. E aí, o que a gente vê é que as obras contemporâneas, elas são um pouco, a gente chama assim, elas traduzem sentimentos daquilo que a gente sabe que a gente não quer, né, mais, que é justamente essa posição, né, que talvez apareça no Ferrinho, essa questão, né, desse discurso da opulência sem perspectiva. Então, as obras diferentes das modernas, que talvez enxerguem um universo, um desejo, exponham um desejo daquilo que querem, as obras contemporâneas expõem um desejo, ou um desejo daquilo que não se quer. Então, eu falo que é isso, por isso que elas são distópicas, né, e não, talvez, tão... né, são obras mais distópicas, e por isso que elas também rompem com esses imaginários que a gente tem ao longo do século XX. E aí, numa outra sala à parte, a gente convidou uma artista que é a Raquel Fayad, e ela fez uma instalação para a exposição, que são, assim, são milhares de xícaras, né, e elas formam um monte, ela chamou de Flor do Desejo. Então ela remete à florada, né, que são as flores brancas do café, mas são xícaras vazias ali. E aí ela tem um som, né, que é um tilintar, né, das xícaras, e a gente percebe uma espécie de movimento ali. E acho que fica muito um lugar oposto, talvez, dessas outras obras contemporâneas, porque aí é um sentido tópico, porque ali a gente fica no lugar de preencher essas xícaras vazias, né? A gente fica numa interrogação um pouco, né, desse deslocamento das xícaras, o que elas fazem ali, e a gente está o tempo todo numa exposição de café, né? E durante a pandemia que a gente não pode beber um café ali, né? Simplesmente, né? Então fica esse lugar, esse esvaziamento, uma espécie de hiato no tempo que o café promove mesmo nas relações, né? Quando a gente vai tomar um café, é como se fosse a pausa, né? Esse momento de pausa. Então, um pouco esse lugar, né? E Flor do Desejo, né? Porque a flor do café tem um aroma, né? Que revela esse desejo. Então, no sentido, eu acho que a obra dela tem uma utopia ali, um desejo mais utópico. Então, um pouco da parte de artes visuais, um pouco dessa maneira que a gente tentou construir, né? Com a arte brasileira, mas também ligado, né? Nesse café mundo aí. Enfim, é isso. Talvez a Marília possa também falar para a gente do vídeo, do mapping. Bom, como a gente estava falando, enfim, é uma exposição bastante interativa, e a nossa ideia é que ela fosse bastante acessível, né? Você não precisa ser especialista em café, ou historiador, ou nada, para poder, enfim, se envolver com a exposição e curtir a exposição. Então, uma das coisas principais, e que foi um dos grandes desafios, que foi o Estúdio Intro, que fez um videomapping, né, que é uma projeção bem grande sobre a história do café. E a história do café nessa perspectiva global. Então, claro que fala do café no Brasil, mas fala do café desde a lenda até o café nos dias de hoje, né? Então, a gente tem a exposição toda entremeada aí por esses vídeos, pela Rádio Café, pelas obras. Então, é uma exposição que você pode ver de várias maneiras e para várias idades também, né? Hoje eu estive lá na exposição e estava vendo uma criança que estava, enfim, querendo tomar café, e a mãe estava falando, não, espera, filha, talvez daqui a pouco. Assim. Então, a gente também tem visto isso, né? Um repertório que é de uma maneira muito interessante, assim, que chega em várias idades. Não sei se agora a gente tem 5 minutos e a gente tem perguntas, não sei se a gente avança nas perguntas, como faz. E a Tati colocou aqui no chat também, para vocês verem o site da exposição, o Instagram da exposição, para saberem como visitar, e tem muito material no site, para download, material educativo, muita informação, os textos e vídeos, tudo. Olá, voltando aqui. Nossa, eu gostei muito da explanação de vocês. Marília, todo o contexto histórico que você explicou do café
Tinha até anotado a pergunta, que algumas coisas a gente fica pensando. Quem foi a primeira pessoa que descobriu que fervendo o café daria para tomar? E aí você respondeu. As coisas que eu tinha anotado para perguntar, você foi respondendo durante a sua fala. E recentemente, há alguns anos, né, acredito que o café vem tomando um papel diferente no Brasil, né? Então, quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu não sabia qual era o tipo de torra que o café tinha, se o meu café, qual o tipo do café que eu estava consumindo. E hoje, eu não sei se foi por causa daquelas máquinas de café de cápsula que a gente começou a consumir o café de forma diferente, ou se o que houve no mercado que houve que agora tem essa multiplicidade do café, novas possibilidades do café, são coisas que alguns anos atrás não tinha. Isso tem uma razão histórica, que inclusive tem uma pergunta aqui da Nilda sobre a qualidade do café no Brasil. Isso tem uma razão histórica de que o café sempre foi um projeto de Estado. Então, qual era o objetivo da produção de café no Brasil até 1990, até a década de 90? Era o volume, né? E o Estado, o governo brasileiro tinha o Instituto Brasileiro de Café, que controlava o preço do café. Então, para os produtores, não valia a pena, para eles valia o volume, não valia a qualidade. A partir da década de 90, se extinguiu o Instituto Brasileiro de Café, na época do Collor, se não me engano, se extinguiu e começou a se estimular a concorrência e a qualidade, o desenvolvimento de qualidade no café no Brasil. A nossa geração, assim como o Pedro estava falando do Panchuaga, da Colômbia, a nossa geração sempre ainda tinha muito café tipo exportação. O que quer dizer o café tipo exportação? Que o café tipo exportação é o que tem uma qualidade superior e o café que fica para o Brasil para consumo interno, né, é um café menor e tal. E aí, a partir da década de 90, você tem uma abertura de mercado pensando na qualidade. E aí esses produtores vão fazendo, enfim, vão criando ali a característica de cada um para poder trabalhar com nichos diferentes de mercado do café, muito estimulados pelo boom do café, do consumo de café e o rejuvenescimento de café, em especial nos Estados Unidos, com essas grandes marcas de cafeteria. Então, e tem uma coisa muito interessante, que é um pouco essa relação do global também, de que o primeiro grande investidor na qualidade do café brasileiro foi o Ernesto Illy, que é o fundador da Illy, que é uma marca famosa de expresso italiano. O Brasil já era fornecedor desses cafés expressos, mas era o que a gente chama de café de base. Era um café que não necessariamente as melhores características do café vinham do café brasileiro, né? Ele era um café de mistura ali, aí depois você tinha um café melhor de qualidade ali e tal. E o Ernesto, ele saca que o Brasil é o grande potencial de café de qualidade, e ele vem e ele seleciona determinadas fazendas e ele investe na qualidade de café, em especial em Minas. Então, tem algumas fazendas que passaram a ser fazendas certificadas em padrões internacionais de qualidade do café só a partir da década de 90. Então, é uma coisa muito recente a cultura do café de qualidade no Brasil, mas hoje o Brasil ele é um grande mercado de cafés especiais. O Pedro quer fazer um comentário. Só dizer que o Armínio Kaiser, que é o fotógrafo, trabalhou no IBC, e a função dele era um pouco... a gente não trouxe todas as fotos, são muitas, mas ele tem sequências de fotos de terra arrasada, digamos assim, porque se plantava, por isso que a fronteira foi indo para o Paraná, interiorizando cada vez mais, porque se plantava, colhia, a terra começava a não ser mais capaz de produzir, causava erosão, e aí ainda cada vez mais para o interior, para novas terras e a plantação. E aí, por isso, só para complementar, porque as fotos desse universo, desse momento mesmo, na década de 50, 60, e que começa a expansão radical para o interior desse café. E ele trabalhava no IBC, era agrônomo pelo IBC. Bem interessante, porque hoje a gente participa até de um clube de café, para receber cafés diferentes todos os meses. Então, coisas que eu não fazia ideia do café, no clube do café, todo mês vem um postal falando sobre que fazenda que é, qual é o tipo do café.
Então, assim, faz uns 2 anos aí que eu virei super apreciadora de café. Então, eu acredito que o mercado cresceu muito nisso. Muito obrigada, Marília, pela explicação. Tati, vamos voltar para a gente fazer o encerramento? Olá, vamos. Eu queria agradecer a vocês a presença. Foi, assim, ímpar estar com vocês. Infelizmente, eu não consegui ir na exposição ontem. Eu estava em São Paulo, eu iria, mas acabou acontecendo imprevisto. Mas eu assisti vários vídeos, procurei no Instagram outras fotos também, além das fotos do site de vocês. E eu fiquei encantada com aquelas xícaras, várias xícaras vazias. Eu achei muito legal. E a exposição tá linda, vamos ver se eu consigo ir novamente quando eu estiver em São Paulo. Mas muito obrigada pela nossa parceria, por todas as possibilidades que nós estamos realizando com o MAB-FAP. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada a vocês. Aceitar todas as ideias e tudo que a gente está conseguindo fazer junto, tá bom? E lembrando que a gente tem uma capacitação que está com inscrições abertas. Eu vou deixar o link no site. O professor do Centro Paula Souza, caso queira se inscrever, a capacitação são novas narrativas do acervo da FAAP. Se a Tati puder falar uma explicaçãozinha para a gente, o que vai rolar nessa capacitação, as inscrições acabam no dia 18. Isso, as inscrições começam no dia 30, né? De agosto, capacitação. Os educadores estão preparando os materiais para pensar as novas narrativas em torno também da semana de 22, que no ano que vem se comemora então o centenário. Então, várias propostas, conversas e apontamentos em relação a essa data. Vai ser muito legal, vai ser bem importante também, né, discutir vários pontos em relação à semana, e aguardamos a inscrição de vocês e também a visita de vocês à exposição Café Mundo, que está linda demais. E também no sábado, agora, dia 14, vai abrir a exposição do acervo Celeiro de Artistas, acervo MAB-FAP, que é em comemoração aos 60 anos do MAB, com a curadoria da Denise Matar. Vocês estão todos convidados. Obrigada. Então, tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada.